Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 7, os versículos 24 a 30. Assim está escrito: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Esse texto traz para nós a relevância e as implicações da fé. Nós encontramos no momento que Jesus, na continuidade do seu ministério, agora dirigindo-se às partes de Tiro e de Sidom, ao chegar neste lugar, ele entra numa casa e Jesus, como sempre, procurava ser discreto. Jesus não vivia atrás de louvores, de bajulação, de ostentação, de que tudo que fizesse colocasse em alto e bom som. Não. Jesus não tinha nenhum desejo de que o ego fosse alimentado. Por isso, ao chegar nos lugares, ele sempre procurava manter-se discreto, sereno, igual aos demais, sem querer chamar atenção, sem querer ser o destaque do lugar. E diz-nos o texto que ele, entrando numa casa, ele não queria que alguém o soubesse que ele estava ali. Por quê? Se alguém soubesse que Jesus estaria naquela casa, logo chegaria ali, não uma, mas muitas pessoas à procura de Jesus. Jesus não precisava que alguém avisasse que ele ia passar por lá. Jesus não precisava que alguém colocasse nas redes sociais que tal dia, tal hora, ele estaria em determinado lugar e que o povo deveria comparecer para ouvi-lo. Não. Jesus não precisou de usar destes artifícios para chamar a atenção. A vida, a conduta, as palavras, o poder que residia nas palavras de Jesus era suficiente para tocar o coração daquelas pessoas. Jesus não precisava de micagem, de inventar as coisas, de querer ser o que não era. Não. Jesus sempre procurou ser o que sempre foi. O Filho de Deus, que veio como servo, em atitude de obediência, para realizar a vontade de Deus aqui na terra. E assim ele fez. Em momento nenhum, nós vamos encontrar Jesus obrigando que as pessoas venham ter com ele para ouvir a sua palavra. Não, de maneira nenhuma. Ele não fazia promessas infundadas ao povo. Venham que vai acontecer isto, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro. Não, nunca vimos Jesus fazendo isto. E ele não divulgava também o que tinha feito anteriormente. Olha, quando eu passei na tal cidade, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Na outra cidade que eu fui, aconteceu mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E aqui não vai ser diferente, que hoje também vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, mais aquilo outro.
Não, Jesus não agia desta maneira. Jesus agia na direção de Deus o Pai. É sabido que onde quer que ele chegasse, o poder de Deus ia manifestar-se, com certeza. Mas não precisava fazer propaganda disso. Então, por isso que diz aqui, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Não pôde ficar oculto. Por quê? Por onde ele passava, as pessoas viam. E ao vê-lo e saber aonde estava, certamente o acompanhavam. E aconteceu o caso aqui de uma mulher que tinha uma filha que estava possuída de um espírito imundo, que ela mesma designou como sendo um demônio, uma perturbação diabólica na vida da sua filha, e certamente o sofrimento que aquela filha padecia através desta opressão do maligno, desse espírito imundo, fazia também com que o coração daquela mãe se doesse por aquela filha. E olha o que aconteceu. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém que já tinha sido impactado por Jesus, que já tinha sido beneficiado pelo ministério de Jesus, certamente testemunhou. É impossível alguém ficar calado, uma vez que ele teve na sua vida a presença e o poder de Jesus, que lhe transformou e operou algo na sua vida. Aquilo é um testemunho que se levanta diante de Deus e das pessoas a respeito das obras de Jesus. Os apóstolos sempre diziam que ele era o varão poderoso em palavras e obras. E aqui está um caso. Esta mulher, ao ouvir falar de Jesus e sabendo que ele estava naquela casa, ela dirigiu-se a ele. E ao chegar naquela casa, a primeira coisa que aquela mulher fez não foi reclamar diante de Jesus, não foi obrigá-lo a atendê-la. O senhor tem que me atender porque eu tenho uma filha que está com espírito imundo e o senhor tem a obrigação de fazer alguma coisa por ela. Não, a mulher não fez nada disso. Ela entendeu que ele era Senhor e que ela era a necessitada e dependia da misericórdia de Deus na vida de Jesus. E como sempre a Escritura afirma em várias ocasiões, Jesus era movido de compaixão. Então esta mulher, ao ouvir falar de Jesus, dirige-se àquela casa, vai aonde Jesus está, e ao chegar lá, ela não diz nada, senão lançar-se aos pés de Jesus. Ou seja, jogar-se aos pés de Jesus. Era o melhor lugar que ela podia estar na condição em que estava vivendo. E ela fez isso. Lançou-se aos pés de Jesus. Depois de estar aos pés de Jesus, aí então, esta mulher, de que Marcos retrata as suas origens, ela era uma mulher grega, cirofenícia de nação, e estava com este problema em casa. Ela foi a Jesus em busca de socorro para sua filha. E depois de estar aos pés de Jesus, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. O demônio. Ela entendeu que não era algo natural. Era algo estranho que estava acontecendo com a sua filha, e ela identificou que era demônio. E Jesus veio para expulsar demônios. Eu sempre cito Pedro, quando Lucas escreveu em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com a virtude, com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui estava uma filha
oprimida pelo diabo. E uma mãe triste e preocupada com esta situação vai a Jesus, a pessoa certa, em busca de uma solução. Mas ela não exige, ela pede. É diferente de mandar em Jesus e pedir a Jesus. Jesus não é mandado por nenhum de nós. Então ela rogava-lhe que lhe expulsasse de sua filha o demônio. Jesus, ao ouvir isto, dá a ela uma resposta que não era a resposta que aquela mulher gostaria de receber de Jesus. É claro, quem vai a Jesus faz o pedido, espera a cura, o milagre, porque Jesus, só ele tem poder para isto fazer. Mas veja o que Jesus respondeu àquela mulher. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos. Por quê? Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ou seja, aos estranhos. Aos estranhos. Primeiro tem que cuidar-se da família, dos filhos. E os estranhos, no caso a mulher grega, cirofenícia, era estranha. Então, não poderia se pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, aos estranhos. A mulher entendeu a palavra de Jesus. Primeiro precisava atentar para os filhos. Mas veja, ela não se zangou com Jesus, ela não se revoltou com Jesus, ela não disse umas palavras pesadas contra Jesus. Não, ela não fez nada disso. O que foi que a mulher fez? Está aqui. Ela, porém, respondeu e disse-lhe. Não respondeu com ar de ira, não. Respondeu na sua humildade, na sua simplicidade, como alguém que estava ali precisando da misericórdia. Então ele diz: sim, Senhor. Olha, reconheceu que Jesus era Senhor. Desde o primeiro ela já tinha reconhecido, primeiro instante. Sim, Senhor. Mas, Senhor, também os cachorrinhos comem. Mas o que eles comem? Eles comem debaixo da mesa das migalhas que caem do pão dos filhos. À medida em que os filhos estão comendo o pão, algumas migalhas daquele pão caem ao chão e os cachorrinhos vêm e comem. Ela diz: também, Senhor, os cachorrinhos comem. Então, ela não queria o pão dos filhos, mas pelo menos as migalhas que caíam no chão. Quando ela disse isto, Jesus avaliou o entendimento que a mulher adquiriu. O entendimento com discernimento. Ela não aborreceu-se dizendo que Jesus estava a chamando de cachorrinho, não. Ela entendeu. E no discernimento que ela teve, ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus ouviu isso, eu disse que ele é movido por compaixão. Então ele disse-lhe por essa palavra. Que palavra? Que ela disse que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Então Jesus disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Jesus não disse: ele vai sair, ele pode sair. Não, Jesus deu certeza. Jesus disse: vai, por essa palavra, vai. Pode voltar para casa, porque o demônio já saiu de sua filha. Ela já não está mais perturbada, dominada, oprimida pelo demônio. Ele já saiu. Quando é que ele saiu? Naquele mesmo instante que Jesus presenciou a atitude daquela mulher, a sua palavra foi a palavra final. Ele já saiu. Ele já saiu.
E a mulher, então, recebeu o que foi buscar, creu nas palavras de Jesus, e indo ela para a sua casa, de volta, com alegria, com esperança, com expectativa, com fé, com gratidão, indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama. Quem sabe quanto tempo aquela menina não deitava por causa da opressão. Mas a mãe achou ela deitada na cama e que o demônio já tinha saído. Não saiu quando ela chegou em casa. Já tinha saído. Que hora que ele saiu? A hora que Jesus falou. Saiu, bateu em retirada. Então esta mulher foi a Jesus e recebeu o que precisava da parte de Jesus. Agora vamos atentar para as implicações da fé dentro desse texto. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, no versículo 25, a fé e a reverência. Todos aqueles que têm fé, que exercem a fé nunca vai alimentar incredulidade, ignorância e falta de educação. Não. Quando houver isto, incredulidade, ignorância, falta de educação, não tem fé. A fé não se pactua com estas coisas. Mas a mulher, ao chegar diante de Jesus, ela demonstrou uma atitude de reverência. Por que que ela se prostrou, se lançou aos pés de Jesus? O que significava aquele ato? Que no coração dela, a fé que a movia a ir ao encontro de Jesus, fez com que ela o reverenciasse, reconhecesse quem era Jesus. E ela fez a sua parte, agiu com reverência. Primeiro chegou e lançou-lhe aos pés, reverenciando Jesus. Aqui nós encontramos a fé e a reverência, o respeito, o cuidado, a consideração, o reconhecimento de quem é Jesus. A segunda implicação da fé, nós encontramos no versículo 26. Depois de ela demonstrar a sua reverência para com Jesus, diz que ela rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Depois que ela prestou-lhe a reverência, a fé que movia o seu coração levou-a a fazer a Jesus um pedido, uma súplica, por uma necessidade. Ela rogava-lhe, quer dizer, ela pedia a Jesus. O que ela pedia? Que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Então, a segunda implicação da fé, a fé aliada com a súplica. A fé sempre vai motivar, encorajar a súplica diante de Jesus. A fé nos leva a reverenciá-lo, mas a fé nos leva também a fazer a súplica, a pedir a Jesus dentro da nossa necessidade. A terceira implicação da fé nós encontramos no versículo 27, quando Jesus dá aquela palavra e diz a ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui poderia significar uma provação, uma luta, algo que estava difícil por acontecer. Então foi a provação. Mas a mulher que chegou em fé para reverenciá-lo, que permaneceu em fé para lhe fazer a súplica, mediante esta prova que Jesus lhe fez, dizendo que não era útil lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, isto foi uma provação. Mas a mulher manteve-se em fé diante da provação. Ela não deixou que algo lhe acontecesse de imediato e ela jogasse tudo para o alto. Não.
ela manteve-se na confiança, na certeza, na fé que dominava o seu coração e suportou aquela provação. Ao suportar a provação, ela então é levada pela fé. Tudo é a fé. A fé levou à reverência, a fé levou a fazer a súplica, a fé levou-a a suportar a provação e a fé levou-a a fazer uma declaração de fé, declaração de convicção. E qual foi? Está aqui no versículo 28. Ela, porém, respondendo, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então, observe aqui. Aqui, a fé já estava agigantada no coração daquela mulher. Para ela dizer isto, ela disse com plena convicção. Estava aqui, pela fé, assegurada a vitória que aquela mulher foi buscar para sua filha. E a quinta implicação, digo que a mulher foi buscar, está no versículo 29, que diz assim: então ele, Jesus, disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Então, a recompensa da fé, do início até esse momento, que esta mulher demonstrou diante de Jesus, trouxe-lhe a recompensa. O que ela precisava, ela recebeu da parte de Jesus. Então, observe, a fé levou-a a reverenciá-lo, a fé levou-a a suplicar a ele, a fé levou-a a suportar a provação, a fé levou-a a declarar a vitória e a fé levou-a a receber a recompensa que precisava, o milagre, a libertação da sua filha. E então, quando Jesus diz isto, por esta palavra vai, nós vemos a fé e a recompensa. E o último versículo, o versículo 30, nós encontramos a sexta implicação da fé, que diz: e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Então, observe aqui, a sexta implicação da fé é a fé e a restauração. Ela, ao sair de casa, deixou a filha perturbada por um demônio. Quando ela chega de volta em fé para casa, ela encontra a filha deitada sobre a cama e liberta. O que foi isto que ela recebeu? A fé lhe proporcionou a restauração física e espiritual da sua filha. Aquela filha foi liberta, foi curada pelo poder de Jesus. Nós não encontramos aqui, mas pelo desenvolver da conduta desta mulher, somos levados a crer que depois de tudo isto acontecido, nós podemos aliar uma sétima implicação da fé, que é a fé e a proclamação. É impossível que esta mulher, que em fé tenha ido a Jesus reverenciá-lo, que em fé suplicou a Jesus, que em fé suportou a provação, que em fé declarou a vitória, que em fé recebeu a recompensa, a palavra de libertação, que em fé, ao chegar em casa, encontrou a filha restaurada e liberta. É impossível que esta mulher não tenha também aliado a fé à proclamação e tenha dito aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus conhecidos, a proclamação do que ela ouviu de Jesus e como a libertação da sua filha aconteceu. Certamente, este foi
um testemunho brilhante que aquela mãe jamais esqueceu, de ter ido a Jesus e, ao voltar para casa, ter recebido o milagre da libertação. Então, que nós possamos também vivenciar a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo, vivenciar nela as implicações da fé. Tudo na nossa vida é movido em função da fé. Se nos faltar a fé, entra a dúvida, entra a incredulidade, e a fé não alimenta nem a dúvida, nem a incredulidade e nem a ignorância. A fé se sustenta em algo que glorifique a Deus. Então, que eu e você, que cada um de nós, possamos, no exemplo desta mulher cananeia, aliarmos também na nossa vida de comunhão com Jesus. Nos encontros que tivermos com Jesus, todos eles serão pela fé, não serão físicos, porque Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, está glorificado à direita de Deus o Pai. Mas pela fé nós temos encontros com Jesus. Então que possamos, ao nos aproximar de Jesus, à semelhança desta mulher, que primeiro lhe prestemos pela fé a reverência que lhe é devida. E que possamos também, pela fé, fazer o nosso pedido, a nossa súplica diante de Jesus. E quando encontrar alguma provação, que a fé se mantenha segura para que suportemos a aprovação. E mesmo diante da aprovação, em fé, nós podemos declarar a vitória que nos é assegurada pelo Senhor Jesus Cristo. E mediante a fé, nós receberemos de Jesus a palavra certa, no momento certo, seja de cura, seja de libertação, seja de salvação, seja do que for. A palavra vem como uma recompensa daquela implicação da fé com a qual fomos a Jesus. E quando olharmos para nós, ou para quem estamos suplicando, nós vamos, mediante a fé, demonstrar a restauração, a recuperação, a libertação, a cura, o milagre. E depois que tudo isto acontecer, o que é que vamos fazer? Aliar a fé com a proclamação, testemunhar com fé a respeito do que Jesus fez, faz e continuará fazendo, porque Ele é Senhor. Ele veio para fazer. E a Escritura nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e o será eternamente. Estão aqui as implicações da fé, que nós tenhamos também este padrão na nossa vida de comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.